Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Jornada do Conhecimento. Hoje convidamos Leandro Andreata da Suzano como experiência de usuário. Ele vai contar para nós aqui um monte de novidade. Se eu fosse você, ficava aí. Grande Leandro, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e já, agradecendo aí a sua presença, aproveita em seguida e se apresenta aí para todo mundo, que nem todo mundo te conhece, é bom começar a conhecer mais uma mente brilhante aí do mundo da transformação digital na indústria. Muito obrigado pelo convite. Marco, eu que agradeço, obrigado por estar aqui para compartilhar e aprender junto com vocês, junto com os nossos amigos aqui da comunidade. Leandro, da Suzano, tenho liderado o time de transformação digital com foco nas operações industriais aqui do grupo. Estamos numa jornada incrível, de muito aprendizado, de muito conhecimento, e aprendendo junto, né? Aprendendo, learning by doing, e comemorando as conquistas, refletindo sobre os aprendizados e seguindo junto. Acho que a gente tem bastante coisa legal aí para compartilhar. Bacana. E, de novo, obrigado por estar aqui, professor. Imagino. Leandro, assim como nem todo mundo da nossa comunidade é do setor de celulose e papel, seria importante você dar uma geral, né? Sobre o quem somos aí da Suzano, por exemplo. Legal, professor. Poxa, acho que é uma super oportunidade, né, de apresentar um pouco mais sobre a Suzano aqui para a nossa comunidade. Bom, hoje a Suzano é SA, né, resultado aí da fusão da antiga Suzano Papel e Celulose com Fibra. Hoje nós somos o maior produtor de celulose mundial, né, produzimos aí 10 milhões de toneladas ano de celulose de fibra curta para mercado. A empresa está presente em todo o território nacional, com operações que vão desde Belém do Pará até Mato Grosso do Sul, e divididas em diferentes business. Hoje, então, a gente tem os business de tixo, né, que é a nossa unidade de negócio que faz toda a linha de papéis higiênicos, papel toalha, enfim, guardanapos, enfim. A divisão de papel, com as nossas marcas de mercado de papel, dos mais diversos modelos, e a nossa divisão, a nossa unidade de negócio de produção de celulose, de fibra curta, que acaba tendo uma representatividade muito grande hoje para os resultados da empresa. O seu trabalho hoje na jornada Indústria 4.0 desse grupo, ele é corporativo, Leandro? Legal, Marcos. Sim, hoje o time, né, de transformação digital, ele está plugado dentro da diretoria. Hoje a nossa diretoria se chama Diretoria de Digital Tech, né, sob a liderança do nosso diretor Maurício Maza. E esse nome é um nome muito especial para nós, porque ele significa também uma leitura de como que a gente entende que a transformação digital pode somar ainda mais em termos de resultado, impacto para o negócio, porque internamente aqui no grupo a gente entende que a junção dos times, né, de digital com os times de TI tem uma combinação muito poderosa em termos de se aproximar das áreas de negócio e poder impactar e ser um apoio ainda maior para os desafios estratégicos, para os objetivos de longo prazo. Então, quando a gente lança dentro da Suzano o time de Digital Tech, a diretoria de Digital Tech, a gente está sinalizando um movimento, um reposicionamento estratégico dentro aqui da empresa. Leandro, quando a gente fala da forma como você está falando, ainda é usual dentro das unidades da Suzano falar TA, TI ou T, IT, ou tudo isso daí hoje é a Digital Tech, da forma como você explicou. Legal. Hoje a gente está numa jornada de maturidade, né, e de entendimento dessa proposição de valor. Nós já estamos há alguns anos trabalhando com essa proposta. Já foi assim dividido, né, esse mindset ou de TI ou de digital. Hoje não, hoje a gente se entende como uma equipe única e tem essa visão por parte dos clientes internos, né, por parte dos nossos pares. Quando a gente fala em TA, aí sim, né, a estrutura de TA
fica dentro das unidades industriais, né, sobre a responsabilidade dos times de manutenção. Aí sim existe uma divisão em termos de organograma. Quando a gente fala do dia a dia, existe muita parceria entre Digital Tech e os times de TA para avançar na agenda de indústria 4.0, na agenda de transformação digital. Entendi. Se você pudesse dar uma geral assim para a nossa audiência, Leandro, sobre o que vocês estão fazendo, o que vocês estão discutindo, que ponto da tecnologia vocês estão. Dá uma Legal. geral para a gente. Legal, acho que tem bastante coisa para a gente poder compartilhar. Bom, Marco, hoje a gente está numa jornada, a gente está no ano 5, né, no 5º ano, né, de transformação digital, desde o início da Suzano S.A., esse movimento foi estruturado e vem crescendo. Hoje, nós temos um entendimento muito claro por parte do Conselho, por parte da liderança executiva, sobre o papel da transformação digital dentro dos movimentos estratégicos de longo prazo da organização. Então, aqui a gente está falando da plugagem, do apoio do time de transformação digital nos objetivos de longo prazo da organização. Então, através do entendimento desses objetivos, através do desdobramento desses objetivos em novos projetos e novas iniciativas realizadas de forma colaborativa. Então, hoje, todo esse desdobramento se transforma em equipes de projeto que vão juntos encontrar soluções digitais para a entrega de valor. Então, existe esse entendimento, né, de objetivos aí que buscam eficiência ambiental, eficiência em custos, eficiência operacional. Existe uma leitura e um entendimento muito claro de que essas novas tecnologias digitais podem sim apoiar, né, os times a avançar ainda mais em performance, mas também tem um entendimento muito interessante sobre a transformação cultural que o movimento digital pode contribuir, ou seja, uma organização cada vez mais ágil, mais leve, com mindset de experimentação sendo desenvolvido. Então, eu acho que essa leitura, Marco, de um movimento que pode contribuir, quando a gente fala ali de questões hard, né, ou seja, desenvolvimento de produtos digitais, de soluções de 4.0 alinhadas com objetivos estratégicos, acho que essa plugagem aí torna o movimento, coloca o movimento num outro nível de relevância e visibilidade, mas também o entendimento de que estamos num mundo em movimento, um mundo em transformação que exige também transformação de pessoas e mindset. E ali a gente encontra, né, dentro aí das disciplinas digitais, se é que a gente pode colocar assim, a gente encontra muito conhecimento em termos de agilidade organizacional, em termos de ações centradas no usuário, quando a gente está falando de design thinking, então, ou seja, como aplicar design thinking numa organização centenária, né, com base em capital intensivo, ou seja, como colocar as pessoas no centro das soluções, se a gente está desenvolvendo algo para uso interno, ou como colocar o cliente, né, e mapear essa jornada do cliente para, assim, a partir dessa jornada, a partir dos pontos de dores, a gente conseguir desenvolver alguma solução mais inovadora, que converse melhor com o que a gente acredita que deve ser. Então, acho que essa visão faz com que a gente amplie o leque de possibilidades de trabalho, né? E faz com que realmente a gente comece a transformar e ajudar a empresa nos movimentos estratégicos de longo prazo. Bacana. Assim, Leandro, das minhas andanças dentro das jornadas Indústria 4.0 no mundo industrial brasileiro, eu tenho percebido que quando se montam comitês, quando se montam times, ou até departamentos, né? Não sei se é um departamento ou uma célula, que você destacou do Digital Tech, que até serve de grande inspiração para todos nós. Eu tenho percebido, Leandro, que existem outras campanhas, outros programas internos concorrentes, né? Então, tem a turma que está implantando ESG, tem um outro comitê, uma outra célula, outra turma que está
plantando melhoria contínua, excelência operacional, o Uhum. outro TPM, né? Manutenção produtiva, o outro... E esse monte de programas, ele tem um cross, né? Com alguma pessoa operacional, com alguma pessoa da engenharia. E aí, rapaz, eu tenho sentido fica muita coisa e as pessoas acabam se perdendo, né? Na sua opinião, na sua experiência, o que seria importante para essas Boa. empresas que estão cheia aí de campanhas internas, né? Jornadas outras internas, não se atropelarem, não se baterem a cabeça de forma a prejudicar o andamento da outra? Legal, Que Marco. sugestão você daria? Que pergunta difícil, né? Acho que Eu, é, eu, acho que eu, é, eu acho me que é a coloco, resposta de eu, US$ 1 milhão, eu né? me coloco sempre no lugar da audiência, sabe? E a Uhum. audiência são profissionais como você, que a todo momento está junto comigo, né? Ou está na fábrica, ou está na escola de negócio. E Boa, então essa daí é um grande problema, né? Que todos eles passam. Com certeza você também já passou, né? Então, boa. quando você aceitou, né, vir para cá e ser entrevistado, nós estamos muito interessados, todos nós aqui, e eu inclusive, interessado em saber a tua experiência, a tua vivência, a tua opinião, né? Porque você trabalha numa empresa que ela é referência para todos nós, né? Ela orgulha a gente ser brasileiro, né? Isso é verdade, Marco. Então dá uma dica aí para a gente, poxa. Acho que primeiro pegar o gancho do orgulho, né? Acho que é um super orgulho nacional, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem grandes exemplos de grandes organizações brasileiras de classe mundial e que isso nos orgulha muito, né? Acho que vale muito a pena reforçar, né, esse aspecto aí da tua fala. E eu começaria a resposta, Marco, com uma reflexão sobre estratégia. Eu acho que todos os movimentos definidos pela organização têm seu valor e eles, no final do dia, eles buscam ali transformar a cultura e transformar a competitividade da organização. E talvez a grande sacada seja a gente começar a olhar, e a gente tem buscado estimular cada vez mais esse olhar inspirado, né, pelo mindset digital, pelo mindset ágil, a gente tem buscado estimular o trabalho em rede. Eu acho que quando você, e a gente tem tido boas experiências, né, quando a gente começa a alinhar a organização através de jornadas e squads ao longo dessas jornadas, e criação aí já no nível de maturidade, quando a gente fala em cultura ágil, a gente já começa a estabelecer as primeiras organizações em tribos, né, então, que são grupos de profissionais, independente dos seus departamentos, organizados em squads líquidos, né, que podem se transformar em objetivo, em número de pessoas, mas que no final do dia estão contribuindo para uma mesma jornada, né, uma jornada estratégica de experiência ao usuário. Então, hoje, é claro que a gente acredita que a gente tem também muito para aprender e muito para caminhar, mas a gente também já começa a colher boas experiências de trabalho em rede. Então, exemplos de experiência em trabalho em rede, onde a gente consegue agrupar no mesmo squad, que está, por exemplo, defendendo a jornada da manutenção inteligente, ou defendendo a jornada de simplificação, né? A gente tem grandes esforços aqui para tornar o dia a dia, né, dos nossos colaboradores ainda mais simples, ainda mais ágil, que quando você analisa essa jornada, você tem profissionais de excelência operacional, profissionais de engenharia de processo, profissionais do centro de tecnologia, profissionais do time digital e profissionais de áreas de negócio trabalhando juntos para o desenvolvimento e a entrega de uma solução. E eu não estou falando de SAP, não estou falando de estrutura organizacional. São pessoas que, ligados às suas estruturas, né, matriciais, mas que se juntam nesse ecossistema, nessa tribo, que busca entregar soluções de performance alinhadas a uma estratégia. Então, eu dividiria, então, a sugestão ou a dica marcou para a nossa comunidade aqui, em dois grandes eixos, né? O alinhamento estratégico,
ou seja, tudo aquilo que é relevante e importante para uma organização que quer se transformar, que quer continuar sendo protagonista. E o trabalho em rede. Eu acho que o trabalho em rede, inspirado pelos modelos ágeis, podem ser uma grande oportunidade para empresas que buscam minimizar o impacto desses trade-offs, né? De uma série de iniciativas e programas que acabam, às vezes, competindo, né, até em mensagens, né, para o cliente final, para o usuário ali interno da organização. Uhum. Quando você fala de agilidade, né, além do mindset, né, agora você usou o nome de o ágil, acredito que para conduzir projetos, a gente também poderia pensar, Leandro, que essa tua fala, essa tua experiência esteja ligada também na agilidade na gestão do portfólio? Sim. Ou não? Ou agilidade para você, na sua experiência, é só projetos? Não, eu acho que a gente está aprendendo, Marco, a trabalhar com o conceito de agilidade organizacional também. Explica para a gente como é. Alguns departamentos, como o RH, né, foi um departamento nosso, foi o departamento de vanguarda que topou o desafio de se reimaginar como área, inspirado pelas estruturas ágeis. Então, a gente conseguiu, depois de um ciclo de projeto de transformação desse departamento, chegar do outro lado com uma estrutura ágil. Hoje, todo o RH da empresa ele está desenhado por jornadas. Essas jornadas têm suas respectivas lideranças, aí a gente falando de cargos tradicionais, né, gerentes, que podem ser product owners, ou podem ser gerentes de portfólio de produtos, ou gerentes de jornada, né? E aqui eu não estou falando de nomenclatura de cargo, eu estou falando de função. Função. Assumem funções Claríssimo. de product owners, assumem funções de líderes de jornadas, e com seus respectivos squads e team members. Então, a gente está aprendendo, sim, a como avançar em modelos de trabalho, organizações do trabalho inspiradas aí nas estruturas ágeis. O RH é um grande exemplo. O nosso time de transformação digital, ele já nasceu inspirado em estrutura de rede. Um outro grande exemplo que a gente vem compartilhando também com colegas, a gente estava conversando um pouco mais aí sobre minhas experiências passadas em excelência operacional, mas o nosso time de excelência operacional se desafiou e começou a refletir sobre como seria excelência operacional organizada através de métodos ágeis, de uma estrutura ágil. E hoje a gente conseguiu, depois de um ciclo, né, de aprendizado, a ter um time de excelência operacional que trabalha aí com metodologias super conhecidas aqui pelos nossos amigos, como Seis Sigma, PDCA, gestão da rotina, gestão da melhoria, soluções estruturadas de problema, mas organizados de maneira ágil, onde a gente consegue até mesmo potencializar talentos. Eu acho que um dos grandes benefícios das estruturas ágeis é você acabar com alguns silos que existem em organizações matriciais e que esses silos acabam represando talentos. Com certeza. Então, através de uma abordagem como essa, você consegue, por exemplo, identificar um grande talento, numa determinada disciplina ou num determinado conhecimento, hoje, utilizando o seu talento em 13 plantas industriais. Talvez numa estrutura mais tradicional, ele estaria represado na sua planta de origem, na sua planta onde lá no SAP ele aparece. Então, e é claro, learning by doing, sempre, a gente sempre encontra oportunidades de melhorar, mas eu vejo que esses primeiros testes, essas primeiras experiências estão mostrando para a gente que é possível, né? É possível chegar do lado de lá
e repensar a organização. Uhum. Uma outra, excelente, nossa, bacana mesmo. Aí, dando continuidade nessa vivência aí que você citou. Outra dificuldade que eu tenho compartilhado com os colegas gestores aqui da comunidade, Leandro, que você vai começar a fazer parte, né? Já está convidado a fazer parte da comunidade do IMDT, como, enfim, desdobrar os vetores estratégicos que você tanto fala, e a gente percebe que isso daí está assim, muito enraizado, né, na tua fala, e, consequentemente, dos seus colegas de trabalho da Digital Tech. Como desdobra esses vetores? A companhia vai para esse caminho, quer ir para esse caminho, quer para esse caminho, quer para esse caminho. Como desdobra esses objetivos estratégicos em números? E como que faz isso funcionar? Legal. Legal, Marco. Poxa, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é um ponto de partida super importante para qualquer tipo de movimento, né? Então, é garantir ali que os objetivos estratégicos sejam desdobrados e comunicados, para que a gente tenha um norte claro e o engajamento e o senso de propósito, né, dos times fortalecidos. Eu colocaria dois grandes blocos, né, dentro desse processo. Eu acho que existem todos os esforços estratégicos, né, através dos seus respectivos métodos diversos, né, como Balance Scorecard e tudo mais, mas a gente tem os nossos ciclos de planejamento de longo prazo, né, com as nossas ambições, visões e must-win battles de 5 anos, pelo menos, definidas, e é claro que esse protocolo passa por revisões e atualizações, ainda mais no mundo VUCA, MUVUCA, BANI, o acrônimo que melhor comunicar pela volatilidade do mundo atual, mas esse bloco de longo prazo ele é extremamente importante, né? As diretrizes e o norte, e a gente aqui faz isso com uma disciplina muito interessante, né? E conduzida pelos seus respectivos, pelas áreas de planejamento estratégico e inteligência de mercado, né, de longo prazo. Quando a gente traz isso para o ambiente de curto prazo, né, o tiro de 1 ano, né, o nosso plurianual de 3 anos, aí a gente já começa a entrar num mundo que está num formato em transformação. Então, a gente tem aqui na empresa, sim, os processos tradicionais de orçamentação e desdobramento desses números para o ano corrente, mas a gente já começa a utilizar, e aí isso está fluindo de uma forma muito orgânica e também acompanhando o nível de maturidade dos times, começando a utilizar metodologias ágeis também para esse propósito. Então, a gente tem tanto os processos mais tradicionais rodando de forma robusta, como o GPD, né, o gerenciamento pelas diretrizes, visitando lá a nossa base ali de Falcone. Acho que está no mudo aí, professor. Foi lá atrás, né? Desculpa. Tenho a honra de dizer a você e todos aqui, fui aluno do professor Falcone. Não podemos deixar de citar a GPD, né? Não podemos, né? Cara fantástico. Fantástico, né? E que hoje a moda é chamar de OKR, né? Mas isso Falcone já falava lá na década de 80, ele já ensinava assim, né? E agora a moda é OKR. Se você for ver, é tudo a mesma coisa. A gente começa a ter princípios e fundamentos muito parecidos e a gente vai aplicando. Eu acho que a abordagem como de solution provider é muito interessante para quem atua em áreas como a nossa, né? Ou seja, você tem uma leitura do contexto, uma leitura do nível de maturidade da organização, então você faz um diagnóstico. Então, aí, a partir desse diagnóstico, você vira para a sua caixa de ferramentas e tenta direcionar ali o melhor remédio para o melhor momento, sempre com o objetivo de
de trazer a organização para um próximo nível de evolução. E aí, nesse sentido, quando a gente começa a trabalhar com OKRs e seus protocolos de revisitação e flexibilidade, a gente começa também a trabalhar num ambiente de experimentação. E aí proporcionar um espaço de criatividade, um espaço de inovação, também para áreas onde o core dessas áreas não é, talvez, se concentrar com inovações e transformações, e sim, talvez, com a operação mais rotineira. Então, aqui eu estou falando, né, de diferentes papéis e responsabilidades das grandes áreas dentro de uma empresa, como, né, um centro de tecnologia que tem por essência trabalhar em inovação, experimentação, mas por que não também começar a estimular e começar a criar condição em ecossistema e sistemática, né, de gestão, para que também áreas operacionais, áreas mais tradicionalmente voltadas à excelência, tenham seus espaços de experimentação e desenvolvimento da cultura de inovação. Então, eu acho que o approach via OKR permite que a gente crie condição e ambiente de trabalho, aí alinhamento desde da liderança aos team members, para a experimentação. Né? Então, aí eu me coloco aqui conversando aqui, me vem a figura do Connefin Framework, né? O ambiente simples, complicado, complexo e caótico. Então, acho que a gente tem hoje um arsenal de métodos e práticas para percorrer nesses quatro grandes cenários, né, de negócio aí que uma organização está inserida e talvez um departamento ou outro esteja mais fortemente concentrado num desses quadrantes, mas sim, todos têm a possibilidade de inovar e de criar e estimular o mindset da experimentação. Acho que esse é o grande ponto. Eu concordo plenamente com você, adorei a palavra experimentação, né? Lá nas boas práticas a gente chama de gestão por abordagem adaptativa, né? E você aqui está chamando de experimentação, eu acho que o termo é até mais bem aplicado. Mas aí vem um grande problema, né, Leandro? E aí eu queria, né, aproveitando também, querer compartilhar a tua experiência com a nossa comunidade no seguinte aspecto. Os nossos diretores, né, no meu caso, os meus clientes, eles pedem sempre previsões, né, horizonte, quanto tempo vai durar, quanto vai custar, que risco que nós vamos assumir para fazer essa iniciativa, essa outra, tal. Onde você está trabalhando ali com o Dev, né, e o Ops, e, na verdade, tudo isso daí junto. Então, uma coisa que você combina na segunda-feira, às vezes nessa semana continua a mesma, mas na outra muda. E aí, a hora que você fez a tua provisão de caixa, pelos métodos de gestão por abordagem preditiva, né, que é como a gente aprendeu a fazer nas matérias tradicionais das escolas de negócio, né, análise de viabilidade de projetos, você calcula valor presente líquido, taxa de atratividade, TIR, né, ROI, essas coisas todas, que são o que os nossos diretores nos cobram. Como fazer a agilidade e essa experimentação bater uma coisa com a outra, Ale? Boa. Como é que faz, né? Qual é a tua experiência? Cada um de nós bate a cabeça, tal, vai se virando, tarará. Eu queria saber a tua experiência. Como você lida com isso? Boa pergunta, Marco. E eu acho que é um processo de aprendizado e maturidade organizacional. Onde a gente vai, aos poucos, criando o espaço da experimentação. E sim, né, quando a gente fala dos grandes departamentos de uma organização e suas vocações, a gente tem, talvez, ali, por histórico, né, alguns departamentos onde essa licença para experimentar já vem sendo consolidada há muito tempo, como os departamentos, né, os P&Ds, né, as áreas aí de pesquisa e desenvolvimento e aplicações. Mas a gente começa a ter também
dentro ali, colocando ali o TRL também, né, o Technology Readiness Level na conta, a gente também começa a encontrar espaço, e aí eu me insiro dentro desse espaço de tecnologias emergentes. Ou seja, eu não estou ali atrás, né, no TRL, desenvolvendo na fronteira, no edge, né, tecnológico, mas eu estou ali trabalhando com oportunidades que eu já tenho uma base tecnológica desenvolvida, mas para que eu aufira esse benefício dessa tecnologia, eu preciso experimentar, né, eu preciso entender, agir sobre o sistema, para aí sim eu descobrir a relação causa-efeito desse sistema. É diferente quando eu estou num ambiente um ambiente complicado, onde a relação causa-efeito ela aparece com análise dos dados históricos. Quando eu estou no ambiente de experimentação, eu preciso gerar talvez um ruído no sistema, no processo, para ver como que responde. Avançar alguns elos para entender o feedback e definir, desenhar a melhor solução. Estimular e esperar a resposta, né? Isso, mas chegar lá com compromisso. Eu acho que a forma que a gente está caminhando aqui na empresa, na Suzano, é uma forma muito saudável, porque a gente faz um mix de compromissos de resultado. O meu time, o time de transformação digital, tem compromissos de entrega de valor. Nós temos metas agressivas de entrega de melhoria em produtividade, em excelência operacional, traduzidas em valores financeiros ou em performances técnicas dos processos, falando aqui do meu escopo industrial. Mas eu tenho um como. Então, é uma forma interessante de equilibrar, né, no momento de transição, porque eu tenho um quê muito definido, né? Eu quero aumentar a produtividade, eu quero melhorar um aspecto de um processo, mas eu vou caminhar por experimentação. E esse caminhar por experimentação, eu acho que a maturidade, né, da liderança executiva, da liderança sênior da companhia, ela vai aumentando por aproximações sucessivas, à medida que os primeiros cases de sucesso começam a aparecer. Então, hoje, a gente já está no 5º ano, né, de movimento, de transformação digital. Estamos já criando uma massa crítica de que esse como caminhar por experimentação, sim, em alguns casos, a resposta, né, que dessa experimentação vai mostrar que o caminho talvez não é por ali, mas em algum momento a gente encontra esse caminho. Então, o caminhar por experimentação com um compromisso de longo prazo e entrega de resultado, eu acho que conversa bem numa cultura em transformação, numa cultura em movimento, numa cultura em evolução. Então, a gente já começa a encontrar espaços, né, dentro da liderança da empresa para experimentar, né? E aí isso conversa muito com crenças. Então, a crença e cultura de que, sim, a companhia está em evolução, a empresa está em evolução, e dominar e entender o que as tecnologias digitais podem nos trazer de bom, faz parte de uma crença da nossa liderança, e que a gente vai caminhar e aprender junto. Eu acho que é um ambiente muito fértil, muito saudável, esse equilíbrio entre compromissos de entrega, mas todos estamos aprendendo o como caminhar nas técnicas de experimentação. Da forma como você está explicando essa tua experiência, isso significa, então, que o portfólio ele também se revolve, né? O portfólio roadmap. Você cria um portfólio roadmap que ele é válido por uma fotografia até tanto tempo, dentro de uma janela de tempo. E aí depois ele se revolve para ver o que dá para... Como é que... Explica isso para a gente, como é que você... Boa. A minha interpretação está correta? Foi a sua interpretação está corretíssima, né? De um bom professor e profissional da área como é, né, Marco?
Obrigado. Mas sim, eu acho que isso está muito dentro do meu papel como líder, como gerente dessa área, que é a definição, sim, de um plano, de um roadmap líquido, né, porque estamos no ambiente de experimentação. Então, é sempre um trade-off entre a alavanca, o valor potencial de uma oportunidade e a alocação dos recursos. Então, hoje a gente está falando que a gente entrega e avança com soluções com squads internas dentro da Suzano. Então, hoje a gente tem um grande número de cientistas de dados, de engenheiros de dados, de agilistas, de designers, de desenvolvedores de softwares, de todas as possíveis ramificações aí do mundo de desenvolvimento de softwares. Então, é responsabilidade minha, junto com a liderança, né, industrial, no caso, onde eu atendo, de entender e deliberar sobre as principais, as melhores oportunidades para a gente movimentar essa engrenagem de execução. E aí, dessa forma, a gente aplica técnicas e ferramentas de gestão de risco e de gestão de portfólio para ampliar as chances de sucesso, mas já dentro de um mindset que a pivotagem, né, erre rápido para acertar logo. Então, isso já começa a ser um mantra, né, que a gente respira, ou a estratégia PPP, né, pequeno, possível e progressivo. Então, vamos começar com uma Lighthouse, vamos começar com uma POC, vamos começar com um MVP e a partir desse momento escalar, né, pela dimensão da nossa operação. A gente está falando de 13 sites industriais. O poder de escalabilidade de uma solução e o impacto dessa solução nos nossos objetivos de longo prazo é muito alto, é muito interessante. Sim. Então, sim, um roadmap líquido, um roadmap vivo, onde a gente pode se dar o direito de, a qualquer momento, se deparar com uma solução interessante e discutir sobre rotas de entrega. Ah, entendi. Então, então isso daí não é cíclico, é eventual. Aparece uma... A gente tem o ciclo anual de orçamentação. Ah, claro. Tá. Janela de um ano. A janela de um ano, onde a gente tem total flexibilidade de realocar qualquer tipo de recurso se algo mais interessante aparece. Então, faz parte nossa, né, responsabilidade sobre os recursos da companhia para maximizar resultados. Mas, a qualquer momento, sim, a gente tem trabalhado muito acionando o ecossistema de Open Innovation, um ecossistema de startups nacionais e internacionais. A gente tem estreitado, marcou os laços com instituições de ensino. Então, através da nossa área de fomento à inovação, é muito possível hoje a gente desenvolver uma parceria via bolsa com a própria Unicamp, para um desafio da nossa fábrica de Limeira, que está aí do lado. Então, faz parte também aqui do meu papel encontrar as rotas de delivery. Né, quais seriam as melhores rotas para entregar uma solução para um desafio, para uma dor, oportunidade que é mapeada. Então, é muito interessante a gente poder aplicar esse olhar e essa flexibilidade de soluções. E, claro, recursos são finitos e a gente precisa trabalhar aí com a maximização, né, dos resultados e usando aqui todo o nosso arcabouço técnico e acadêmico para tentar diminuir as chances de fracasso, né, gerenciando riscos. Mas o ambiente de experimentação é natural, né, que a pivotagem, né, lembrando ali do Lean Startup, que a gente tenha que pivotar algumas rotas em busca de outras alavancas de valor. Acho que isso faz parte aqui de uma cultura de experimentação em evolução. É impressionante a tua linguagem, é impressionante o teu vocabulário, Leandro. Não tem uma oração que você fala, uma frase que você diz, onde eu pudesse resumir com uma única palavra, né? Agilidade. É impressionante, né? Não, assim, obrigado. A gente vê que isso faz parte do DNA, né, de vocês. E para mim isso é um pré-requisito essencial, né, para o
o sucesso. Tem gente que ainda está na tradicional e não consegue sair. Agora, aproveitando essa oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. A última pergunta, Leandro. Olha lá, hein? O seu tempo tá corrido aí. Assim, ó, eu posso me apresentar como um homem privilegiado, porque eu vivo cercado de pessoas competentes. Eu tenho pela Unicamp possibilidade de falar com cientistas, com profissionais, com Leandros Andreatas de outras fábricas do mundo todo. Eu tenho essa possibilidade. Tá? Então, eu estou sempre cercado de um monte de gente muito inteligente. Mas eu queria lhe confessar uma coisa muito importante, eu queria saber como é que você está resolvendo isso, porque porque é pessoal. Leandro, eu mesmo cercado por todas essas pessoas brilhantes dentro de um ecossistema progressivo, eu não estou conseguindo me atualizar da forma como eu gostaria, né? Nesse mundo doido que a gente está vivendo. Leandro Andreata, conta um segredo para a gente. Como é que o Leandro está fazendo para conseguir se manter atualizado dentre esse monte de coisa que você aprende segunda-feira uma coisa, na outra semana tem novidade. Como é que você está fazendo, amigo? Boa pergunta, professora. Eu ia devolver essa pergunta para você. Eu estou procurando amigo para mim, né, ver como é que eu estou com N portas abertas, né? E é impressionante, porque às vezes você investe tempo numa coisa e você vê, puxa, se eu tivesse para que outro caminho e tal, né? Será que... Deixa eu ouvir sua opinião. Ouvir. Legal, acho que são opiniões aí de uma pessoa que não desiste nunca. Sim. Mas, Marco, cara, eu acho que primeiro a gente aprende muito conversando com boas pessoas. Então, acho que aqui a troca que a gente está fazendo aqui, e de novo, queria te parabenizar, porque antes de estar aqui, eu assisti todos os vídeos seus. Rapaz, sério? Aqui do Instituto. Então, assim, o que você já oferece ali, ainda mais para um profissional como eu, que eu vim de uma outra área, estou fazendo uma transição de carreira e tentando aglutinar aqui todos os conhecimentos adquiridos e também somar, fica uma dica, né? Visite aqui o seu portal, porque ali a gente vai encontrar assim vídeos de verdade, né? Nada combinado, mas eu assisti todos os seus vídeos e ali a gente tem ali uma profundidade de conhecimento e me sinto assim honrado de ter um vídeo ali compartilhando a história aqui na Suzano. Próximo ao teu. Eu acho que a sua proposta, né, de construção de uma comunidade onde a gente possa compartilhar aprendizados é um acelerador de desenvolvimento pessoal e nacional. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como profissionais de empresas que estão dispostas a avançar e gerar conhecimento para o Brasil. A gente tem uma responsabilidade muito grande em se unir e acelerar o aprendizado dessa comunidade. Então, assim, eu faço um super convite, me coloco super à disposição para a gente trabalhar na construção aí do fortalecimento de uma comunidade. E assim, para terminar minha fala, eu sempre estou buscando cursos, eu sempre estou buscando fazer alguma coisa para me atualizar. A própria experiência profissional dentro aqui do ambiente onde eu estou inserido na Suzano me proporciona conversas com pessoas maravilhosas também, e a gente aprende muito fazendo, mas o acesso, né, o long life learning, né, eu sou adepto dessa cultura. Eu acho que a busca por cursos rápidos, por imersões, práticas como a que você oferece, são oportunidades ímpar para a gente continuar se atualizando e continuar podendo impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Eu acho que para a gente ajudar mais, a gente se alimenta de conhecimento, né? As pílulas de conhecimento que
você também oferece aqui, isso só nos acredencia a poder ajudar mais. Então, acho que o espírito tem um propósito, né? Se for muito egoísta, parece que não alimenta muito a energia para você, às vezes, acordar às 4h30 da manhã e fazer um curso na Cambridge, que eu estou fazendo. Mas se tem um propósito um pouco maior, eu acho que a gente se alimenta de uma energia virtuosa e consegue ajudar ainda mais pessoas e o nosso país e as nossas organizações e as pessoas que a gente vai encontrando na jornada. Então, é um pouco disso. Emocionante teu depoimento, Leandro, e motivador, né? Que ele sirva de inspiração para muitos que estão aqui nos assistindo. Tenha certeza que eu vou procurar você para você fazer parte aqui da nossa comunidade, você me ajudar a montar esse compartilhamento aqui do conhecimento entre todos nós, fazer networking, né? Sem nenhum interesse comercial, mas para a gente realmente criar um ambiente de trocas, porque assim como você, tem sido muito comum profissionais fazendo esse cross, né? E muita gente de inovação, gente de pesquisa, de processo, né? Que não estavam usualmente habituados com o digital, né? Está vindo para cá. Então, vou contar demais com você mesmo, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado. Manda um grande abraço aí para todo o pessoal aí da Digital Tech, aí da Suzano, viu? E a gente vai se falando. Pode deixar. Obrigado pelo convite. Parabéns de novo, né, pela iniciativa. As portas aqui da Digital Tech, da Suzano, estão abertas para a gente compartilhar e aprender junto. Um grande abraço, sucesso para todos. Obrigado. Para você da audiência, até o próximo episódio da Jornada do Conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.